Oi, tudo bem? O gerenciamento de projetos utiliza conceitos básicos que vamos tratar na parte 1 e na parte 2 desse vídeo. São conceitos utilizados em praticamente todas as abordagens de gestão, de projetos, é claro. É isso aí então, vamos em frente. Todo projeto começa com um entendimento sobre o que vamos fazer. Evidentemente, estamos falando de projetos aprovados. Geralmente, um projeto para ser aprovado tem seu business case aprovado, mostrando que vale a pena para a organização implementá-lo. O projeto está aprovado e a decisão de seguir em frente foi tomada. Excelente! Mas sobre o que é o projeto? O que vamos fazer? Para responder essas perguntas, devemos trabalhar na definição do escopo do projeto. Será necessário, portanto, subdividir o objetivo do projeto em partes menores. Essa subdivisão, também chamada de decomposição, deve conter tudo o que é necessário para que o objetivo do projeto seja efetivamente alcançado. O mesmo vale se o projeto se destina a desenvolver um aplicativo de software, um novo carro, um prédio de apartamentos, uma rede de comunicações, a otimização de um processo, um galpão industrial e muitos outros exemplos que podemos citar. Só esse grande título, esse objetivo macro, essa ideia principal, qualquer outro nome que se queira dar, não é suficiente. Como dissemos, será necessário subdividir, decompor esse objetivo em partes menores. É isso que significa trabalhar no escopo do projeto. O escopo de um projeto define tudo o que precisa ser alcançado e será produzido no projeto. E não menos importante, define o que não está incluso. Uma vez compreendido o escopo do projeto, podemos iniciar o seu planejamento. Todas as abordagens, eu disse todas, planejam o que vão fazer de alguma forma. O Prince 2, por exemplo, que é uma metodologia tradicional, trabalha com Product Breakdown Structures, ou estruturas analíticas de produto. Uma estrutura analítica de produto é uma ferramenta que detalha os componentes físicos de um determinado produto ou sistema em consideração. Por sua vez, o guia PMBOK fala da elaboração de uma Work Breakdown Structure, WBS, que em português é traduzido para Estrutura Analítica de Projeto, EAP. Uma estrutura analítica do projeto é construída através da decomposição de um projeto grande e complexo em atividades mais simples, independentes e mais fáceis de gerenciar. O plano do projeto deve conter outros elementos como cronograma e equipe do projeto, plano de qualidade, orçamento, plano de compras e aquisições, plano de riscos, plano de comunicações e plano das partes interessadas. Sim, é evidente que planejar o projeto é muito importante. Uma estrutura analítica de projeto mostra as atividades, subatividades e pacotes de trabalho que formam as partes de um todo que é o projeto. Mas quem executa tudo isso? É mais uma pergunta que precisa ser respondida. Quem executa o trabalho no projeto é a equipe do projeto. Para trabalhar nessas partes poderão ser alocadas pessoas que são colaboradores, funcionários da organização executora do projeto. Isso pode acontecer desde que existam pessoas internamente com disponibilidade de tempo e com as competências necessárias para o trabalho que precisa ser executado. Além disso, poderão ser alocados terceiros contratados de outras empresas. Poderá também ser necessário comprar materiais ou mesmo comprar ou alugar máquinas e equipamentos. Isso faz parte das compras e aquisições do projeto. O cronograma do projeto é um elemento fundamental de controle de sua execução. Uma vez conhecidas as atividades do projeto, deve-se determinar a duração de cada uma delas e seu sequenciamento. Para isso, é preciso conhecer as dependências entre atividades. Em outras palavras, que atividade para ser feita precisa que outra seja feita primeiro. Com isso, haverá atividades que poderão ser executadas de forma seriada, uma após a outra, e haverá atividades que poderão ser executadas em paralelo. Nesse processo de planejamento, são estimadas as quantidades de recursos e seus tipos,
o que significa, em outras palavras, atribuir pessoas, máquinas, equipamentos, materiais, etc., para que uma tarefa seja devidamente executada. A estimativa de recursos deverá ser feita para todas as tarefas do cronograma. Não menos importante é o planejamento de custos. No planejamento do projeto, será necessário estimar os custos em função das atividades e recursos necessários para o projeto. Essas estimativas de custos serão agregadas dentro do cronograma do projeto, formando uma linha de base de custos. Portanto, o orçamento do projeto não é apenas um valor único do total a ser gasto. O orçamento do projeto mostra os valores que serão gastos por atividades ou grupos de atividades à medida que o projeto avança. Vale mencionar que o planejamento do projeto pode ser feito usando a técnica das ondas sucessivas. Isso é diferente de tentar planejar tudo de uma vez, com muitos detalhes antes de iniciar a execução do projeto. Até porque, muitas vezes, muitos desses detalhes não são ainda conhecidos quando um projeto se inicia. No planejamento por ondas sucessivas, o trabalho que será realizado no curto prazo é planejado em detalhes, enquanto o trabalho distante no futuro é planejado com menos detalhes. O que costuma acontecer é que, enquanto a equipe executa o trabalho da etapa presente, o gerente de projetos trabalha no planejamento das etapas que estão mais próximas no cronograma. Todos esses pontos serão melhor detalhados em nossos próximos vídeos, com exemplos de projetos reais que espero sejam úteis para facilitar a compreensão desses importantes conceitos. Continuando e considerando agora uma abordagem ágil de gestão de projetos, o escopo segue o seguinte princípio: as entregas são desenvolvidas em várias iterações curtas, como os sprints do Scrum, onde o escopo detalhado é definido e aprovado para cada iteração quando ela se inicia. Um projeto Scrum considera uma equipe composta pelo Scrum Master, o Product Owner e a equipe de desenvolvedores. O escopo geral do projeto é desmembrado em conjuntos de requisitos e itens de trabalho a serem executados, geralmente chamados de backlog do produto ou Product Backlog. Isso quer dizer que os itens inclusos em um sprint são transferidos do Product Backlog para o Sprint Backlog. Isso é feito respeitando a ordem de prioridades segundo o ponto de vista do cliente. Uma das técnicas utilizadas nos projetos ágeis relacionados ao gerenciamento do escopo usa as histórias de usuário, ou User Stories, que representam, por exemplo, se o projeto for de desenvolvimento de software, representa as funcionalidades a serem implementadas. Uma história de usuário deve incluir uma breve descrição sobre a necessidade do cliente com as informações de negócio para que a equipe possa transformar essa necessidade em software. O planejamento das User Stories utiliza Story Points. Mas como é que isso funciona? Cada história de usuário recebe uma pontuação chamada de Story Point, que representa uma estimativa sobre a User Story. Essa estimativa considera a complexidade, o tamanho e o esforço para implementar a User Story. Essas atividades de planejamento ocorrem para cada sprint ou iteração. No Scrum, cada equipe deve ter seus critérios próprios para essa métrica. Não existe um padrão universal para determinar quando uma User Story vale 1 Story Point ou quando uma outra User Story vale 21 Story Points. Durante o projeto, conforme a equipe ágil vai se entrosando e adquirindo conhecimento sobre o projeto, a velocidade do trabalho tende a se estabilizar. A velocidade do trabalho representa quantos story points por iteração são concluídos em média. Agora vamos supor que, para um determinado projeto, cada iteração ou sprint tenha sido definida com 2 semanas. Se, por exemplo, a velocidade por iteração da equipe que está trabalhando nesse projeto é de 20 story points por iteração e o projeto demanda 280 story points para ser concluído, a conta é a seguinte: 280 divididos por 20, que dá 14 iterações para concluir o projeto. Como cada iteração leva 2 semanas,
Isso nos leva a 2 vezes 14, que resulta em 28 semanas de duração desse projeto. Dentro do nosso modelo de gestão baseado em conceitos e práticas amplamente utilizadas, ainda temos que explorar tópicos importantes do planejamento, da execução e do encerramento do projeto. Vamos fazer isso na parte 2 desse vídeo, então a gente se vê por lá.